Ora, boa noite, vamos recomeçar o nosso curso, nesta agora 16ª lição de doutrina. Naturalmente que nós falamos na última aula, a parte do Evangelho, a lâmpada e o alqueire, o velador, alguns evangelistas falam de velador. Vamos hoje abordar o segundo patamar da mediunidade. Se recordam, nós falamos na mediunidade de efeitos físicos, na mediunidade de efeitos intelectuais. Dentro da mediunidade de efeitos intelectuais, na última aula falamos dos médiuns falantes, ou chamada mediunidade de psicofonia. Vamos hoje abordar a questão do segundo patamar da mediunidade mais importante, mais conhecido, mais vulgar, que é a mediunidade de psicografia. Psicofonia, fala psíquica, ou poderíamos dizer fala espiritual. Agora vamos falar na psicografia, a grafia espiritual, ou a grafia transmitida pelos espíritos. Fazendo um bocadinho de história do espiritismo, vamos encontrar, antes mesmo do advento da codificação que Kardec elaborou, nós vamos encontrar os fenómenos de Leitzenville, nos Estados Unidos da América, em 1849. Podemos dizer que desde sempre houve fenómenos destes, desde sempre houve fenómenos de efeitos físicos, desde sempre houve fenómenos de efeitos intelectuais, só que não estavam codificados, não estavam mais ou menos catalogados, não estava desenvolvido o seu estudo. E, portanto, como os homens sempre teimaram, ou sempre teimamos, em esconder o sol com a peneira, em tentar atribuir esses fenómenos a atos, digamos assim, de bruxaria, de feitiçaria, ou de coisas absolutamente fantasmagóricas, naturalmente que o mundo espiritual, depois de várias tentativas de relacionar Deus com a matéria, Deus com o poder, Deus com a subjugação económica e financeira, os espíritos da falange do Espírito de Verdade, como Jesus havia prometido, vieram trazer à Terra, digamos assim, a rememoração, a reposição da verdade exatamente vivida durante os 3 primeiros séculos do cristianismo, na pureza, fruto muito pela perseguição a que foram votados os seguidores de Jesus. Então, quando ocorrem os fenómenos nos Estados Unidos da América, um país aparentemente livre, ou libertado, digamos assim, do jugo europeu, quando começam os fenómenos das pancadas, dos barulhos, que as crianças da família Fox acabaram por criar, acabaram por estabelecer, num diálogo exatamente com as pancadas, falando e recebendo de volta os sinais auditivos, sinais sonoros. Quando começa aí, estava longe de se pensar o que é que irá acontecer a seguir, como é que seria a projeção. Mas como tudo que é novo, chama a atenção das pessoas, portanto, em Leitzenville, nos Estados Unidos, naturalmente que aquelas crianças protagonizaram uma avalanche de procura, de busca dos fenómenos, de conhecer os fenómenos, de saber o que é que estava a passar. Aliás, isso acaba por ter a intervenção de pessoas ligadas à justiça, nomeadamente o juiz Osmond, que acaba por fazer uma investigação e declarar publicamente que aqueles fenómenos eram reais. Só para nos situarmos, assim, nesta abordagem da psicografia, vamos encontrar, de facto, as crianças ouvirem barulhos e, no jeito de brincadeira, como são normalmente as crianças brincam e não têm outras intenções quaisquer, as crianças falavam, punham as questões para que as pancadas fossem ao encontro da resposta àquelas perguntas que elas faziam. Começa a aparecer aí, exatamente, com coisas simples, não é? O sim ou não, uma pancada ou 2 pancadas. E, portanto, começa a aparecer aí um diálogo com algo que não era visível, o diálogo com o invisível. É claro que esse fenómeno acabou por se espalhar pelos Estados Unidos da América e virar para a Europa, naturalmente, através do país que criou os Estados Unidos, o país dominante, que era a Inglaterra. Entrou pela Inglaterra, mas, enfim, à época, a cultura era realmente na Europa, era na França, e, naturalmente, foi na França que estes fenómenos começaram a ser seguidos com mais profundidade, com mais propriedade, com mais adesões. É nessa época que o professor Rival, que era um emérito educador e também um pedagogo formado em Verdun, é chamado a participar em reuniões dessas chamadas as mesas falantes, que depois se tornaram girantes,
ou girantes, que depois se tornaram falantes. Mas a fala era pelas pancadas, era pelo Código das Pancadas. É evidente que nós vamos ver a codificação, quase toda ela elaborada, com base em mensagens recebidas, primeiro pelo Código das Pancadas, chamada tipologia, o Código dos Tipos, e então a tipologia, o Código das Pancadas, e depois avança ou deriva para um outro fenómeno de efeitos físicos, que era a utilização de aparelhos, nomeadamente aparelhos rudimentares, como era o caso da cestinha, com o lápis pendurado, com o cordão esticado, isto feito à volta de uma mesa por um grupo de pessoas naturalmente sugestionadas, naturalmente ligadas por essa curiosidade de ver as respostas, de ver as pancadas, de ver o que é que saía dali. Este progresso, esta evolução foi muito curiosa, porque independia da vontade dos homens, as pessoas não sabiam como fazer aquilo, reuniam-se, concentravam-se, tinham uma vontade muito grande de que se dessem os fenómenos. Aliás, hoje em dia há formas de, por exemplo, levar as pessoas a fazer a sua concentração. Há um aparelho, também de origem norte-americana, em que as pessoas se ligam pelas mãos e depois a 2 terminais ligados a um aparelho eletrónico, que apita. À medida que as pessoas vão estando concentradas no apito, o apito vai se tornando mais lento, mais lento, mais lento. Está toda a gente à espera que o apito torne mais lento, mais espaçado, e a certa altura fica tudo estático, porque o apito não surge. É exatamente o momento em que está toda a gente concentrada. Então, nessa época, à volta da mesa, as pessoas concentravam-se no fenómeno. Deixa lá ver o que é que vai acontecer. E depois começaram a surgir, tal como as irmãs Fox, as perguntas e, naturalmente, as respostas através das pancadas. Pancadas que apanharam uma situação, ou melhor, ganharam uma situação mais sofisticada, porque enquanto as meninas Fox apenas falavam com o sim ou não, uma pancada ou 2 pancadas, ali começa-se a desenvolver também as várias pancadas, ou a pancada exatamente apenas quando se soletrasse, quando se lhe dissesse a letra. As letras iam formando as palavras, era uma comunicação muito extensa, muito lenta, demorava muito tempo e era até cansativa. Então a sofisticação começou também a ganhar foros de cidadania, digamos assim. E então as pessoas começaram a inventar qual seria a melhor maneira, uma vez que havia uma concentração, qual seria a melhor maneira de que a comunicação se tornasse mais rápida. É quando acontece exatamente essa experiência da cestinha, isto é, as pessoas colocavam um lápis pendurado numa cesta com um fio da concentração no fenómeno, não é? Para que o fenómeno ocorresse. O fio esticava, a cesta empinava-se e escrevia as palavras. Surge aí, de facto, os primeiros indícios da escrita psíquica, da escrita espiritual ou da chamada psicografia. Psicografia. Reparem, por alusão à psicofonia, os médiuns psicofónicos ou os médiuns falantes que falavam, agora começam a aparecer os médiuns escreventes, ou o ato em si da psicografia. Então nós vamos ver a origem deste fenómeno através das pancadas, na sequência lógica, fenómenos de efeitos físicos. É claro que depois passa a ser um fenómeno de efeitos intelectuais. Porquê? Porque passam a ser racionais, os diálogos passam a ser racionais, passam a obedecer ao exercício do intelecto. E então nós vamos analisar a questão já agora para uma fase mais de inteligência. O fenómeno das pancadas, um fenómeno, enfim, praticamente só de barulhos feitos físicos, e depois o fenómeno já de intelectuais com respostas racionais e com encadeamento de frases, encadeamento de conceitos. Então, como surgem então estas situações? Estas situações surgem no meio de grande número de cientistas que ficam surpresos, porque realmente como era possível que, com efeitos físicos, se processassem ideias inteligentes e intelectuais. Quando o professor Rivalho, já aqui já o falamos e vamos recapitular ou vamos rever, quando ele é convidado, ele não aceita que uma mesa que é madeira, que é matéria, tenha massa cinzenta e, portanto, que dê comunicações racionais. Era o que pensava à época, não era possível. Depois, quando constatou, em presença do fenómeno, que afinal havia racionalidade nas respostas, então ele chegou à conclusão que valia a pena investigar, profundamente, e começa, de facto, a ganhar nova dinâmica, a ganhar novos horizontes esta questão
esta questão da comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material, conforme ele veio a constatar, com uma particularidade, é que as perguntas eram por ele elaboradas e distribuídas por vários núcleos, por vários grupos, e era consoante as respostas chegavam que elas acabava por catalogá-las, acabava por aproximar as respostas, ou melhor, escolher as respostas mais próximas e depois acabou por estabelecer esse código extraordinário que é a codificação espírita. Então, é naquela altura um problema, é um estudo muito delicado, certamente, mas muito primário ainda. Estamos a falar nessa questão, digamos assim, das mesas. Como é que eram as mesas? As mesas eram de facto mesas pesadas, mesas de 4 pernas, mesas que para fazer um desequilíbrio eram mais difícil, para que as pancadas se processassem, embora houvesse 2 tipos de pancadas, as pancadas que surgiam do meio do estalar da madeira ou as pancadas que surgiam quando a mesa se levantava e batia. Por isso chamam as mesas falantes ou as mesas girantes, porque ela girava, levantava-se. Às vezes levantava-se no ar integralmente e dava a pancada no chão. Bom, eram fenómenos primários para surpreender, para evitar o interesse daqueles que participavam nessas reuniões, naquilo que era praticamente um despontar de uma nova realidade, uma realidade que deveria ser mais sistematizada em termos científicos. Então havia essa preocupação, de facto, de ir aligeirando ou tornando mais rápida a comunicação, tornando mais veloz a comunicação. E então nós vamos encontrar, inicialmente, a cestinha. Mas depois, à medida que a crença, a convicção ia ampliando, começamos a ver surgir novas formas dessa comunicação. Pensava-se, então se põe um lápis na cesta, a cesta empina, e é a concentração do grupo, claro, empinava através do esticar da corda e depois da ação de efeitos físicos sobre a cesta, então por que é que não aproximar o lápis da pessoa ou das pessoas que pudessem ter essa possibilidade? E é quando surge uma outra forma de comunicação através da mesinha, ou melhor, era um objeto, digamos assim, de madeira, onde a pessoa, o médium, que tinha essa faculdade, colocava a mão e o lápis estava mergulhado naquela tabuinha. E depois, por ação dos espíritos, com certeza, a tábua deslocava-se e escrevia sem que o médium tivesse consciência do conteúdo da comunicação. É um aproximar progressivo que vai depois acabar por fazer com que alguém pegue, em vez de pôr a mão na tabuinha, pega mesmo no lápis e começa a ação a desencadear-se já diretamente através da mão. Bom, como nós dissemos há pouco, as mesas eram pesadas, as mesas eram com 4 pernas, para facilitar o movimento aos efeitos físicos. Depois, só para dar uma ideia e não fugir à história do aparecimento da escrita psíquica, as mesas passaram a ter, em vez de 4 pernas, 3 pernas, porque era mais fácil desequilibrar a mesa em 2 pernas para que a outra batesse, do que desequilibrar em 2 pernas para que as outras 2 produzissem os sons. E então surgem as tais mesas girantes de pé de galo, também conhecidas mais tarde, e que de facto facilitavam melhor os movimentos de comunicação. E neste particular, depois de serem constatados os fenómenos e, portanto, não oferecerem qualquer contradição ou qualquer resistência à sua compreensão, é evidente que os fenómenos foram se tornando mais, digamos assim, mais fáceis, de comunicação mais rápida, porque é impensável hoje fazer uma comunicação em que alguém está à mesa e começa a dizer o abecedário, A, B, C, D, né? E quando chegar à letra que faz parte de uma palavra qualquer, dá a pancada para dizer que aquela letra e escrever. Isso era um fenómeno muito prolongado e, portanto, passavam-se horas e horas à volta de uma mesa para se resolver uma comunicação mais ou menos inteligente. Então surge, nesta particular, a escrita psíquica, ou chamada psicografia, ou os médiuns de psicografia ou psicográficos. Então o que é a psicografia? A psicografia é um dos aspectos, uma das facetas da mediunidade. E da mediunidade e efeitos intelectuais, psicofonia e a psicografia. Agora surge como o segundo patamar mais importante. E é realmente a forma de incorporação parcial ou de influenciação mental ou do pensamento, que é o que está subjacente
o que está subjacente a todos estes fenómenos é a ação, a atravessação do pensamento, através do qual a comunicação se faz por escrito, se faz utilizando aquilo que é conhecido normalmente como a escrita. E então é assim que agora, em paralelo com aquilo que é considerado a psicofonia, nós vamos analisar quais são os tipos de psicografia. Já vimos há pouco, o primeiro que aconteceu era perfeitamente inconsciente, a pessoa que exercia diretamente a ação, fosse através do seu ectoplasma, nas mesas que provocavam, por exemplo, a cestinha a deslocar-se, eram de efeitos físicos, sem o ectoplasma, que o espírito comunicante utilizava para colocar a sua ideia, e o médium não tinha consciência de nada daquilo que ia ser escrito, era neutro. Essa mediunidade, que depois passou a ser na própria tabuinha ou até na própria mão, era a chamada mediunidade mecânica, que tem paralelo com a psicofonia, que nós designamos como inconsciente, não ter consciência do que estava a escrever, aqui se chama mecânica, porque é, digamos assim, com ação física direta. A mão mexe, a mão escreve. Nós, nos tempos mais recentes, vemos, por exemplo, Francisco Canto Xavier, que foi daqueles médiuns em exercício, no movimento espírita, o mais completo, o mais avançado que há conhecimento. Ele escrevia com a mão uma mensagem e falava simultaneamente outra mensagem, dissociando exatamente dois tipos: a inconsciência, que lhe permitia escrever, ou melhor, que permitia aos espíritos comunicarem-se aquilo que eles entendiam, sem interferência naquela que era a mecânica que eu escrevia, que era outro tema, outro assunto completamente diverso. Era uma utilização mecânica, vá lá, do corpo para escrever, e era uma utilização do intelecto para comunicar, para transmitir, que hoje nós sabemos, através da glândula pineal, o exercício da exteriorização, através dos órgãos dos sentidos. Então nós temos essa mediunidade inconsciente na psicofonia, mecânica na psicografia. Na psicofonia nós tínhamos a mediunidade semiconsciente, isto é, o médium sabia o que estava a dizer, mas não tinha controle e esquecia depois. Na psicografia vamos encontrar, também meio por meio, a mediunidade semimecânica, isto é, o médium sabe o que está a escrever, mas depois mas não consegue interferir, mas não consegue travar, mas não consegue impedir o conteúdo, o desenvolvimento do conteúdo, e, portanto, por assim dizer, semiconsciente, mas agora no aspecto da psicografia semimecânica. E depois há os médiuns conscientes da psicofonia, que aqui se podem designar como os médiuns de intuição ou intuitivos. Estão conscientes, sabem o que estão a escrever, mas não conseguem controlar o que escrevem. Sabem, mas não conseguem controlar o que escrevem. Dentro deste pressuposto, não é? Nós vamos ver, por exemplo, que há depois algumas variações, nomeadamente nos médiuns intuitivos. Quais são as variações que há nos médiuns intuitivos? São as variações no sentido em que pode haver os médiuns inspirados, os médiuns intuídos e os médiuns inspirados. E é aqui que nós entramos para perceber melhor o que é a intuição e o que é a inspiração. Então, o que é que será a mediunidade de intuição? A mediunidade de intuição, o médium está consciente na psicofonia e está consciente e escreve o que o espírito lhe dita sob a forma de intuição. Quer dizer, toda a frase, todo o conjunto do texto é ditado pelo espírito, o médium sabe o que está a receber quase que instantaneamente e escreve, mas não depende dele, não é dele o conteúdo, o sentido da mensagem que ele escreve. Isto, muitas vezes, leva-nos a ponderar o seguinte: quando nós estamos a pensar, quando nós estamos a analisar um determinado problema, a buscar determinadas soluções, vem-nos ao pensamento quase instantaneamente umas e outras seguidas, sem que nós possamos controlá-las. Não podemos dizer assim: vou resolver desta maneira, tal. Às vezes vem, vou resolver desta maneira. Não, pode ser resolver desta maneira, mas aquela era capaz de ser melhor. Se calhar vou resolver esta. Depois de fazer esta análise, nós podemos eleger duas ou três e vamos ponderar quais são as vantagens, os inconvenientes. É um exercício, digamos assim, que parece ser nosso, sem haver interferências de terceiros. O que ocorre, naturalmente, é que muitas vezes não são nossas as sugestões, embora o pensamento é instantâneo, porque a sugestão, a transmissão desse pensamento é instantânea. O pensamento é instantâneo. Einstein deu-se conta
que, sendo a luz aquilo que ele pensava, aquilo que conhecido atingia a maior velocidade, 300 mil km por segundo, deu-se conta que afinal o pensamento atinge muito mais rapidamente, por exemplo, o Sol, do que a luz do Sol atinge a Terra. A luz do Sol atinge a Terra 8 minutos depois e o pensamento é instantâneo. A gente pode pensar estar na Terra, pode pensar estar na Lua e no momento está. Pode pensar estar no Rossio de Lisboa ou noutro sítio qualquer e de repente está lá. É quase instantâneo, embora não seja absolutamente instantâneo. Não é possível nós estarmos a falar e estarmos a pensar o que é que vamos falar. Nós podemos estar a escrever e estar a pensar o que é que eu vou escrever e corrigir, e escrever e corrigir. E há possibilidade sempre de, nesta perspectiva do escrever, que a gente passa a escrita e demora um certo tempo, de haver interferências que nos bloqueiem ou que até nos façam divergir daquilo que nós começamos por escrever. Então, neste particular, na intuição, a pessoa escreve, mas não é dela. Não é dela. A ação do pensamento do comunicante sobre o médium é instantânea. Aquilo que a ciência depois, reparem que estamos a falar 1857, 1862, num período em que o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns surge e depois a seguir o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos a pensar nessa época em que, embora a transmissão do pensamento já se falasse, já se sabia, a oração, a inveja, a raiva, o rancor, a perturbação à distância dos nossos anseios, dos nossos desejos, não se falava cientificamente na transmissão do pensamento, na telepatia, na transmissão do pensamento. Só mais tarde se vem a falar na televisão, embora a teleaudição ou a transmissão sonora já seja anterior, mas a televisão já é só mais tarde. Então, a transmissão do pensamento, a transmissão da imagem, a transmissão áudio, a transmissão do pensamento surge mais tarde, ela vem a ser mais ou menos estabelecida pela ciência, já nos anos 60 do século passado. Ora, estamos a falar da codificação do século XIX, depois da primeira parte da segunda metade do século XIX, e, portanto, esta transmissão do pensamento era impensável ainda falar-se nisso. Se calhar, muita gente que o falasse era capaz de cair em desgraça e ser objeto, digamos assim, de chacota. Então, nós vamos ver, na psicografia intuitiva, como na psicofonia, é o pensamento que interfere. Quando o espírito pensa, o médium capta e põe escrito. Não é aquilo que vem dele, mas é aquilo que o comunicante lhe transmite. Quantas vezes, isso é uma coisa que pode ser constatada facilmente, a pessoa que quer escrever, escrever um artigo qualquer sobre um assunto qualquer, começa de uma forma e na terceira, quarta linha começa a divergir, começa a modificar o sentido do seu pensamento e começa a escrever outro tema. Acontece frequentemente na psicografia de intuição. A gente às vezes pode, quando vai começar a escrever, pensar, não, vou escrever sobre este assunto. E começa a querer dar uma determinada orientação ao tema e de repente vira-se a orientação e passa a ser algo que não se pensou. É a mediunidade da intuição. É a comunicação que o espírito faz e que faz com que o médium, que é psicógrafo, vai escrever aquilo que ele dita. Embora, sendo o pensamento instantâneo, possa pensar que realmente é dele, é da sua origem. Às vezes a pessoa escreve um texto assim, como é que eu me lembrei disto? Eu sou uma pessoa importante, lembrei-me desta coisa, tive uma grande inspiração. Faço aqui um parênteses para dizer o seguinte. Há uns anos atrás ouvimos o nosso Prémio Nobel, José Saramago, narrar na rádio, nos dias da semana onde ele intervinha, como é que tinha surgido a ideia de escrever o livro exatamente sobre o convento, o memorial do convento. Ele contava que saía do Arco Cego, no elétrico número 3, que ia em direção a Santa Apolónia, e quando chegou ao Terreiro do Paço e saiu porque era o ponto de chegada que ele tinha previsto, ao olhar aquele espaço do Terreiro do Paço, eu estou a dizer aquilo que José Saramago transmitiu em nível nacional, através da RDP, do canal da RDP. Bom, e ele então dizia que olhou o Terreiro do Paço e não viu o Terreiro do Paço daquele momento, daquele instante. Estamos a falar já muito depois do 25 de Abril. José Saramago começa a ser escritor depois disso. Ele já é uma pessoa que começa a escrever já tarde na vida, ou já numa idade avançada. E então ele viu o Terreiro do Paço, não de 1978, 79, 80, mas viu o Terreiro do Paço da época do terremoto. E é aí que lhe vem a ideia de escrever esse livro,
que é um dos livros mais importantes que ele escreveu, Memorial de um Convento. Quem analisa o Memorial do Convento vai ver que é, digamos assim, uma retrospectiva, uma transmissão histórica daquilo que foi a construção do Convento de Mafra, que foi uma coisa impressionante. Foram 29 anos que demorou a construir, foram mobilizados todas as juntas de bois, todos os agricultores da região para fazerem o transporte daqueles blocos de pedra, daqueles blocos de granito, que hoje é facilmente constatável, tem cerca de 1 tonelada cada um, metro por metro, de espessura, de largura, e que foi aquilo tudo encavalitado desde 3 pisos abaixo do chão até 4 e 5 pisos acima. E, portanto, quer dizer, isso mobilizou toda a gente da região, também mobilizou uma estagnação da agricultura naquela fase e também a mobilização do país inteiro para abastecer toda aquela gente, todos aqueles trabalhadores que participaram na construção do convento. Ora, como é que é possível que alguém, no século XX, vá descrever com pormenor a construção do convento de Mafra? Bom, é possível, consultando o que haja, enfim, o que haja escrito sobre isso, o que haja nas bibliotecas mais antigas, e neste particular, a biblioteca até 1822, grosso modo, a biblioteca mais completa, mais importante, é exatamente a biblioteca do Convento de Mafra. Depois de 1822, o ato constitucional, até aos nossos dias, já passa a ser a Biblioteca Nacional e até a Biblioteca da Universidade de Coimbra. Mas o grande repositório da história de Portugal, e não só, está em Mafra até 1822. Ora, só havia uma possibilidade, era José Saramago ter produzido plágio, ter ido à biblioteca, ter consultado e ter feito dele aquilo que outros teriam escrito. Porém, é muito difícil o acesso a esses livros da biblioteca do Convento de Mafra até 1822, porque a sua conservação é muito específica, é muito melindrosa e não permitem, não autorizam essa consulta assim, de qualquer maneira. E, por outro lado, ele próprio diz que foi ao chegar ao Terreiro do Paço que teve essa visão. Portanto, seria plágio. Ora, ninguém consegue dizer que José Saramago fez plágio. Mas então, se não foi plágio, se foi ele, como é que lhe veio a ideia aquilo? Como é que ele se lembra? Como é que lhe surge a memória a visão dessa construção? Bom, ou há reencarnação, isto é, ou há memória antes da vida, há vida antes da vida, e naturalmente ele, como espírito que tem já vários séculos, muitos séculos de percurso evolutivo, recordou no seu subconsciente, ou no seu inconsciente profundo, recordou algo que aconteceu e em que ele participou. Então, poderá ter sido um fenómeno de memória de outras vidas, prova da reencarnação. Ah, não, mas não foi nada disso, porque ele não esteve ali, ele estava na Grécia naquela altura. Então, qual será a outra hipótese? Alguém que esteve, de facto, nessa construção, nesse tempo de escravatura quase na construção do Convento de Mafra, e que lhe veio transmitir como é que ocorreu, como é que decorreu esse período de 29 anos da construção do convento e que era agora reposto no livro, no memorial da construção desse convento. Então aparecem aqui duas hipóteses. Não foi plágio, porque é impensável que o Prémio Nobel tenha feito plágio. Então ou foi comunicação de espíritos ou foi reencarnação. Vejam como nós chegamos rapidamente à comprovação que de facto há muito ainda que as religiões tradicionais têm muito ainda que aprender nessa matéria. Força do pensamento, ação do pensamento. Ou foram outros seres pensantes que lhe comunicaram, ou foi ele que também é um ser pensante, no seu arquivo, no seu disco rígido, naquilo que está gravado em ficheiros de outro tempo, que ele veio ao de cima e que realmente se recordou. Então é esta sugestão mental que está aqui também latente na questão da psicografia de intuição. Ou pode estar, no caso de José Saramago, na intuição que os espíritos lhe transmitiram. Intuição. Quer dizer, toda a descrição é real, mas não depende dele, que não se lembra. Não, nem lembra-se, foi buscar ao subconsciente. Pode ser, ou inconsciente, melhor dizendo. Pode ser. Mas se foi por intuição, então não foi ele quem escreveu, mas alguém lhe sugeriu que escrevesse aquilo. Bom, é a mediunidade chamada de psicografia intuitiva. Mas isso estabelece, nesta questão da intuição, estabelece determinados pressupostos muito importantes e fundamentais. É que quem faz essa psicografia seja uma pessoa responsável,
seja uma pessoa consciente da gravidade e da importância daquilo que escreve e daquilo que exterioriza. Não estar agora a escrever uma coisa que pode ser tudo imaginação e tudo falsidade, mas ter consciência de que aquilo que escreva seja elevado, seja racional e seja ou esteja projeção na responsabilidade que lhe incumbe numa sociedade a que pertence. Então é muito importante esta questão da psicografia intuitiva. Mas não, é uma psicografia mecânica. Bom, não interfere, o médium não interfere, é o espírito que comunica, a responsabilidade é do espírito. Mas é semi-mecânica, a partir da responsabilidade é mútua, ou do que comunica e do que recebe. Mas nessa questão da intuitiva é muito importante a responsabilidade daquele que escreve, porque ele, se tiver boa intenção, se tiver bons propósitos, se for uma pessoa consciente e honesta, não interfere, escreve com responsabilidade. É claro que tem que ter consciência, para saber se a causa é boa, tem que ter consciência que a mensagem é boa. E João dizia na primeira epístola, importa saber se os espíritos são de Deus. Porque pode aparecer um espírito que não seja de Deus e que venha fazer enganar, mistificar, escrever uma coisa que não tem qualquer realismo, que não tem qualquer estribo científico. E tudo aquilo que deve ser escrito, ou que possa ser escrito por um médium de psicografia, tem que se estribar na razão, na racionalidade. Se a gente estiver estribado na racionalidade, tudo bem. Agora, se a gente analisar as coisas, isso não pode ser, se não tem qualquer cabimento, não deve rejeitar. Então, temos na mediunidade intuição. Mas às vezes aparece aqui um outro tipo de mediunidade. Por exemplo, Luís Vaz de Camões dizia que ia para o Tejo inspirar-se nas tágites, nas musas. Então surge aqui, dentro daquilo que é a mediunidade psicografia, vamos falar de psicografia de intuição, aparece agora aqui um outro tipo nessa área de mediunidade de inspiração. Bom, com certeza que Luís Vaz de Camões ia ali, olhava, inspirava-se nos temas e depois escrevia. A mediunidade de inspiração é uma sugestão temática, quer dizer, o comunicante, o espírito, pode dizer assim, e se escrevesse sobre a pobreza? E depois, sinalizando a pobreza, dá-lhe algumas dicas, alguns itens, sobre o qual vai desenvolver. Mas há uma intervenção dele, é sob inspiração que se escreve, e não é sob intuição, em que praticamente, uma forma quase que não pode haver intervenção, que se escreve, mas por influência do espírito. Aqui é por sugestão, por inspiração do espírito. Eu vou contar uma coisa que já é conhecida publicamente, que é de um grande jornalista norte-americano, Robert Barr, e que escreveu, na altura, foi passado a filme, causou alguma surpresa a muita gente, era quase que uma visão parabólica da vida, como se fosse o sermão de Santo António aos Peixes. E então, Robert Barr, quando estava nas Caraíbas, passando as suas férias de verão, na praia, ao olhar as gaivotas, lembrou-se de uma história e começou a escrever. O livro que saiu era Fernão Capelo Gaivota. Apareceu aquele nome. E depois conta a história, de facto, de uma gaivota que pertencia a um bando que, a meio do caminho, acaba por tornar-se deficiente, depois também que acaba por morrer, e depois é toda aquela história, enfim, da subida acima ao mais alto, a necessidade de voar melhor, de aperfeiçoamento. Este filme, ou este livro, foi escrito de uma forma, conforme Robert Barr descreve, de uma forma curiosa. Porque naquele ano em que ele se lembra de escrever a história, ao chegar quase ao final da história, barrou-se-lhe completamente a ideia. Ele não sabia como é que a história iria acabar. E como não sabia, não tinha nada, nenhuma dica que lhe sugerisse, nenhuma inspiração, que sugerisse como acabar a história, ele guardou os escritos. Perdão, também acontecem essas coisas. Guardou os escritos e partiu para os Estados Unidos, voltou ao seu trabalho. Pois bem, passado 2 anos ou 3 anos, podem ver a história, que ela é real, voltou às Caraíbas. E quando estava de novo a apanhar o sol, aquele sol muito, muito brilhante e muito quente das Caraíbas, da praia, veio-lhe à memória o final da história e completou a história. É ele próprio, Robert Barr, que afirma que a história não é dele, que a história lhe foi intuída e que de tal maneira é verdade que lhe foi intuída que quando chegou àqueles últimos capítulos não deixou de saber como é que a coisa ia acabar. Quando a coisa é nossa, a gente sabe, desencadeia. Muitas vezes até se apanha o início, ou melhor, o final, qual é
o epílogo, e depois começa a desenvolver todo um processo, enfim, de arranjar uns motivos para desenvolver mais as páginas, para desenvolver mais o texto, para o livro não ter só 20 páginas, para ter 100 páginas. Há toda uma redação que é elaborada quando é da própria pessoa. E mesmo aí, na maior parte das vezes, podem ser inspirações intercortadas, quer dizer, ideias sugeridas pelos comunicantes, pelos espíritos neste caso, e a pessoa vai apanhando de tempos a tempos novas ideias, novo desenvolvimento. Então, na intuição, o espírito comunicante transmite o discurso no sentido geral, agora da inspiração, como se estivesse a fazer um ditado na intuição. Está a ditar e o médium está a escrever. Enquanto na inspiração, ele está a sugerir ideias e o médium desenvolve essas ideias. Então, há necessidade de perceber, estamos a falar na escrita. Isso pode acontecer na psicofonia, na fala mediúnica consciente? Pode acontecer. O espírito pode tomar toda a aparelhagem de comunicação que o ser humano temos, nomeadamente através da glândula pineal, usar os nossos órgãos e ser ele a estar a falar, sem ser perceptível, a estar a falar, chama-se a psicofonia consciente. Então, pode ser pela fala, pode ser pelo diálogo, a pessoa, o orador, por exemplo, está a falar, mas está-lhe a ser sugerido como é que ele deve falar, como é que deve dar a sua orientação. Ou pode dizer assim, hoje vais falar sobre este tema assim, assim. E a pessoa vai com aquele tema em termos gerais, começa a desenvolver, e no meio pode haver novos insights, novas sugestões, e o discurso é quase que, digamos assim, moldado ou adaptado ou acrescentado pelo orador, mas são apenas pequenos flashes, pequenas intervenções que levam, de facto, a que o orador invirta ou altere, exatamente como na inspiração para a psicografia. Ora, é nesta importância que, de facto, nós nos debruçamos para perceber um pouco mais desta mecânica, destas variações que existem da comunicação dos espíritos, ou facetas da chamada comunicabilidade dos espíritos. Porém, há situações que têm muito a ver com a ação de efeitos físicos e com a ectoplasmia, ou com a assistência do ectoplasma para esses fenómenos. Há ainda na escrita fenómenos curiosos. Antigamente, pois, no início, havia experiências feitas, por exemplo, com as ardósias, em trabalhos, enfim, mediúnicos ou trabalhos espirituais na altura, só quando Kardec designa as pessoas com essas capacidades, com essas faculdades, como médiuns, é que passam a ser fenómenos mediúnicos. Ali eram fenómenos mesagirantes, fenómenos de pé de galo, fenómenos de tipologia. Mas havia um fenómeno muito curioso, que era, juntavam duas ardósias limpas, libertas. Há muita gente que dizia assim, mas punham um líquido e o líquido depois faz desaparecer as palavras e depois, quando seca, faz que as palavras apareçam outra vez. Há muitas pessoas céticas que inventam tudo e mais alguma coisa para negar aquilo que, muitas vezes, resulta da preguiça de raciocinar. Então, eles colocavam essas ardósias, bloqueavam-os, laqueavam-os completamente, e quando as abriam, depois da concentração, apareciam mensagens escritas. Esse fenómeno é um fenómeno que se perde na noite dos tempos, não é? Nós já falamos nesse fenómeno, muito antigamente isso existia. Leon Denis faz um estudo muito criterioso e muito profundo, de um livro que também já falamos, Cristianismo e Espiritismo. E nesse livro ele vai buscar fenómenos passados durante a Igreja Primitiva, a vigência da Igreja Primitiva, portanto, antes de Constantino ter decretado a religião oficial, o cristianismo, a religião oficial de Roma. E vai encontrar exatamente das primeiras reuniões que hoje se chamam consistórios, as reuniões dos dirigentes das igrejas primitivas. E nessa reunião, que ele descreve no livro Cristianismo e Espiritismo, aparecem 14 dirigentes religiosos vindos de vários pontos da Europa, naturalmente com muitas dificuldades, porque os cristãos eram perseguidos e, portanto, não se podiam deslocar assim de qualquer maneira. E então, 14 reuniram-se, já idosos, já responsáveis. Durante essa reunião, 2 desencarnaram, aquilo que vulgarmente se designa por morreram, e foram, de facto, sepultados na região. Era um consistório, era uma reunião
que se destinava a escrever, digamos, os primeiros estatutos, a primeira regulamentação do trabalho cristão nas igrejas. E quando elaboraram toda essa Constituição, digamos assim, esse regime de leis que orientavam o cristianismo primitivo, 2 deles desencarnaram, 2 deles morreram, mas eles continuaram o processo. Não foi por causa de terem 2, falecido, que eles interromperam o processo e elaboraram todo o texto. Mas entenderam, vejam como havia consciência absoluta e crença absoluta de que, de facto, a comunicação entre os 2 mundos existia, e é uma realidade no cristianismo primitivo. O que é que eles decidem? Decidem que os textos elaborados fossem presentes aos mortos, aos 2 desencarnados, aos 2 dirigentes religiosos, bispos, exatamente para que eles apusessem a sua concordância, para que eles demonstrassem a sua concordância com os textos. Faz parte da história das religiões. E então eles colocam os pergaminhos no local dos túmulos e pedem aos 2 amigos, aos 2 irmãos, que se concordassem com o texto, que apusessem as suas assinaturas nos pergaminhos. E no dia seguinte, ao irem recolher os pergaminhos, e vejam que era uma crença absoluta, quando eles vão pôr, eles sabem que isso é possível, que essa comunicação é possível. Eles encontram os textos assinados. Esse fenómeno se chama, em termos Kardec os designou, escrita direta, escrita sem intervenção humana. Embora é um fenómeno sempre que necessita do ectoplasma, dos fluidos físicos, para que se produza o efeito físico da escrita direta. Então, esse fenómeno de escrita direta chamou-lhes Kardec como pneumatografia. A grafia direta, a grafia pneuma, como é a designação do latim. Escrita direta. Isso era possível acontecer. E era possível acontecer, por exemplo, num quadro famosíssimo que representa antigamente, ao aparecer a escrita à mão, a escrever na parede, a propósito da guerra com os filisteus, a escrever na parede a advertência a Salomão, que estava num jantar ao píparo, estava numa comida ao píparo, e a mão a escrever na parede a mensagem, a previsão de que iria ser derrotado pelos filisteus. É outra manifestação, com certeza. A mão era só uma mão, era uma escrita praticamente direta, mas agora materializada ali, sob a forma da mão que escrevia. Então, neste particular, estamos analisando a questão da psicografia. Vale a pena aqui referir aquilo que Leon Denis diz no seu livro Cristianismo Espiritivo. Nos primeiros consistórios dos dirigentes da Igreja Primitiva, formada por 14 bispos, é Leon Denis que está a escrever, 2 deles desencarnaram em pleno desenvolvimento dos trabalhos. Tal era a frequência com que os fenómenos se davam que os 12 restantes, ao término da elaboração do documento, resolveram sujeitá-lo à aprovação dos 2 que haviam falecido. Para isso, colocaram o documento no túmulo, devidamente lacrado, com o pedido aos 2 bispos que, se concordassem com o texto, colocassem a sua assinatura no mesmo. E, para surpresa nossa, que não deles, já que o tinham feito precisamente com a certeza de que isso iria acontecer, na manhã seguinte o documento estava assinado pelos 2 bispos desaparecidos do convívio dos vivos, da carne, bem entendido. É um enxerto que Leon Denis publica exatamente da comunicação de escrita direta, aqui da psicografia por escrita direta. Bom, então a pneumatografia ou escrita direta consiste no aparecimento de documentos escritos, ou sem um concurso, digamos assim, da mão do médium, sem o concurso da mão do médium, nem qualquer objeto escrevente. Poderia ser considerado também de efeitos físicos, sim, poderia, mas o conteúdo em si é racional, é naturalmente de efeitos intelectuais. Então, nós faríamos as seguintes considerações muito importantes. Há comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. Há várias formas de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material.
A comunicação é de grande responsabilidade para os agentes da comunicação, para aqueles que servem de intermediários, aquilo que Kardec designou como os médiuns. Há necessidade de que aqueles que têm essas faculdades, seja de psicofonia, seja de psicografia, cuidem do seu aperfeiçoamento moral, cuidem do aumento dos seus conhecimentos. Porque, naturalmente, que os espíritos aproveitam do conhecimento do médium, aproveitam para ser mais fácil a comunicação. Não podem dar uma comunicação pelo médium de uma coisa que o médium não está preparado para entender, não tem bagagem suficiente para expressar. E, portanto, se o médium não tem, pode baralhar tudo, ele próprio interferindo. Estamos a falar agora já da mediunidade intuitiva, consciente. Portanto, se o médium não tem uma bagagem mínima, os espíritos não podem comunicar, não podem dizer o conteúdo com profundidade e com ligeireza. Então é que aparece aqui esta consideração muito importante, o sentido da responsabilidade, o sentido da honestidade, o sentido da não intervenção nos agentes, nas causas dos assuntos e, naturalmente, a necessidade muito importante e imperiosa que nós nos documentemos, que nós ganhemos uma bagagem cultural espírita, naturalmente, não é preciso ser doutor, nem é preciso ser licenciado, nem mestrado, mas que tenhamos uma consciência da necessidade de saber, de conhecer, de perceber, para não nos deixarmos iludir, para não nos deixarmos enganar. E aqui vem realmente essa outra vertente importantíssima que é o nosso aperfeiçoamento moral. A reforma íntima, que é sempre necessária para todos aqueles que queremos ser agentes do Consolador, e neste particular, utilizando a faculdade que é a Faculdade da Mediunidade da Psicografia. Vamos ficar por aqui. Certamente que na próxima aula abordaremos então outra vez o Evangelho, que assim nesta dualidade Evangelho-Doutrina, Evangelho-Doutrina, acabamos por atingir no final a forma prática de pôr os conhecimentos em movimento. Até à próxima aula. Muito boa noite.